Então, pessoal, boa noite. Novamente agradeço aqui a presença de todos, salientando os costumeiros frequentadores, nosso presidente do CREMERGE, Antônio Braga, Cristo Spritziveles, Nilson de Jesus, Benzecri, e esses são os que eu vejo aqui na minha tela, que já está compartilhada. É, Hoje, o nosso apresentador dispensa apresentações, porque é um homem que faz parte aí do nosso dia a dia. Quem ouve a CBN já está habituado a escutá-lo, sempre dando opiniões importantes e úteis sobre saúde, mesmo para nós médicos, ainda mais para o pessoal leigo. Conheci o Luiz Fernando pessoalmente na casa de um amigo em comum e tomei a liberdade de convidá-lo para participar dessa nossa sessão. Então, Luiz, muito obrigado pela presença e a palavra é sua. Bom, eu que agradeço, professor. Eu estava comentando antes, é uma honra estar aqui. E, enfim, estou aqui, inclusive, também homenageando meu pai, já falecido, que era obstetra, né? Então, estar no meio de obstetras para mim é uma honra, porque, enfim, é uma lembrança muito importante da minha vida. Bom, como o professor Rezende começou, eu sou clínico, né? Fiz também um MBA de gestão de saúde. E desde 2001, paralelamente à minha carreira médica, eu faço comunicação de saúde, né? O boletim da CBN, que é Saúde em Foco, todos os dias, às 9h20 da manhã agora, e 2 dias por semana à tarde também no estúdio CBN, às 4h20, terças e quintas. Eu comento um tema de saúde. Esse é o 20º, na verdade nós estamos no 26º ano desse programa diário. É uma coisa que eu embarquei meio com uma missão mesmo de levar isso, porque começou de uma maneira meio despretensiosa, porque não era eu que fazia o programa, eu tenho sempre que dar esse crédito. Quem fazia o boletim era minha esposa, que é jornalista, mas nosso filho nasceu em 2001, quando o programa tinha, sei lá, 10 dias no ar, pouco mais que 10 dias no ar. Embora a gente tivesse alguns programas gravados, isso acabou rápido e aquela coisa, né? Neném em casa, a esposa não dava para fazer programa diário. Aí o diretor falou assim: bota o Luiz Fernando para falar. Eu falei: olha, eu não sei fazer entrevista, que era o que ela fazia, eu vou fazer o que eu faço no consultório. Eu leio o trabalho científico e conto para o paciente, enfim, o que interessa para ele desse trabalho, e deu certo, né? Daí eu comecei a frequentar congressos científicos, acompanhando congressos no mundo inteiro. Depois eu fui para o G1, do G1 eu fui para a TV Globo também, depois um outro momento. E, enfim, foram momentos interessantes. Inclusive, passei a passar 10 dias com leite à prova de bala no alemão, na época da retomada do alemão. Foi uma experiência única. E eu sou correspondente estrangeiro registrado no Departamento de Estado desde 2016. Enfim, essa é a minha carreira. E a gente vive um momento muito complicado, por isso que até foi o título que eu propus, como é que a gente fala de saúde em tempo de desinformação. E principalmente a obstetrícia é uma especialidade que sofre muito com isso, né? São temas sempre polarizados, são temas complexos, não tão complexos às vezes para o médico, mas enfim, para a sociedade entender as peculiaridades e os detalhes desses pontos, né? Tem alguns citados aí que estão sempre vamos dizer assim, nas páginas e nas redes sociais: cesárea, doula, epísio, parto domiciliar, ou seja, e tudo isso misturado com um monte de gente falando que não tem nada a ver, que não sabe, não tem informação. Agora, infelizmente, eu sou obrigado também a fazer uma observação triste, né? Que a desinformação não vem só do leigo na saúde. E essa eu acho que é uma chamada à ação que eu faço sempre quando eu converso com os médicos, em que os médicos que seguem os preceitos, que seguem a ciência, eles têm que se posicionar, porque, infelizmente, a gente tem um monte de colega que não está nem aí para isso, né? E a gente fica exposto a justamente essas figuras
estranhas alimentando aí essas polêmicas, que muitas vezes são polêmicas falsas, né? Mas, enfim. Agora, existem ferramentas técnicas, existem normas a serem seguidas, e eu vou dar uma pincelada sobre esse assunto. Isso é uma coisa que, por incrível que pareça, quanto mais a gente tem ciência no mundo, a gente tem que falar, porque essa noção aí de que ciência é para servir o bem maior, proteger a comunidade, os cientistas falam verdade e conseguiriam dar poder à população, que seria o ideal de todo mundo que faz ciência, sofre muito, a gente vem sofrendo uma guerra, né? Eu me sinto, às vezes, no meio de uma guerra contra a ciência. Então, isso é algo que precisa ser sempre discutido. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que ficou, um nome que ficou muito famoso na pandemia, que é a infodemia, que é esse espalhamento, a disseminação da desinformação. Alguns detalhes que eu levantei, por que a obstetrícia, infelizmente, é um alvo preferencial dessa desinformação. E a gente vai ter um primeiro conceito a discutir aqui, que é justamente o que é desinformação e o que é informação errada de propósito. Isso é fundamental para a gente entender. E o médico tem que saber se posicionar e tem que tentar entender o que move essas pessoas, esses colegas que espalham desinformação. A gente tem uma resolução do CFM, isso é fundamental que todo mundo conheça, e regula a publicidade médica, regula, inclusive, especificamente regras práticas para os obstetras. É, tudo isso também, a gente não é treinado na faculdade, a gente acaba dependendo muito ainda, até hoje, dependendo muito de quem foi o seu preceptor, para você trabalhar a comunicação com seus pacientes, trabalhar a comunicação com a família. E hoje em dia a gente tem problemas porque a gente tem a internet, né, como banco de dados assim, universal, e também esses influenciadores desinformando, entre aspas, querendo informar pacientes e muitas vezes criando ativismo, pura e simplesmente. Então, um trabalho que eu acho que é fundamental foi um trabalho publicado na Science já em 2018, para vocês terem ideia, foi antes da pandemia, e nessa época começava a se estudar muito o Twitter, que ainda é uma rede muito forte. Eu pessoalmente me recuso a chamar de X, é uma birra pessoal, desculpem, eu ainda chamo de Twitter até hoje, e continua sendo uma rede excelente para notícias, inclusive para fontes científicas, é bastante interessante, tem muita gente séria falando lá, e muita informação boa compartilhada. Agora, o problema é o seguinte, esse trabalho do MIT mostrou que era 70% mais provável as notícias falsas serem compartilhadas no Twitter em comparação com as notícias verdadeiras. Então, imagina o leigo sem chance alguma de entender o que é o quê. E muitas vezes os próprios médicos, né? Isso eu não estou nem levando a discussão com relação a robôs e bots e essas coisas. Eu passei uma história muito curiosa no próprio Twitter, sei lá, foi antes da pandemia isso. Estava se discutindo vacina da febre amarela, e vocês vão talvez. Não, vacina de HPV. E talvez vocês vão lembrar daquela história falsa lá do Acre, que meninas tiveram reações estranhas tomando a vacina do HPV, era um grande caso de histeria coletiva, mas que foi, enfim, usado pelo grupo antivacina de maneira muito forte. E eu estava discutindo isso em inglês, num, enfim, com o que parecia ser uma pessoa. A partir de um momento, provavelmente, esse robô descobriu que eu era brasileiro e passou a responder em português para mim. Foi a primeira vez que eu me toquei de que, às vezes, a gente não está conversando, não sabe nem com quem e nem se a gente. Olha, era muito longe de inteligência artificial. Estou falando isso realmente em 2017, por aí. Mas já nessa época você tinha esses bots, esses robôs respondendo, discutindo com a gente na internet, vamos dizer assim. E olha só, o falso ele segue a norma da mentira, né? Ele pode ser novo, ele pode ser surpreendente, porque ele não tem que seguir regra, não tem que seguir a verdade, provoca emoções, porque ele vai utilizar as ferramentas e os gatilhos emocionais do medo, da raiva, do nojo e coisas parecidas. Então, as notícias falsas continuam sendo
mais facilmente disseminadas, o que dificulta muito a vida da gente. E por que a obstetrícia apanha muito, né? Primeiro porque, obviamente, a audiência já está emocionalmente engajada, eles não precisam nem engajar, né? Afinal de contas, gestantes e pessoas que querem engravidar, eles estão engajados naquele momento. Aquele momento é um momento emocionalmente muito forte, vocês vivem isso todos os dias. E as decisões que se tomam muitas vezes na obstetrícia, elas podem ser irreversíveis, né? Se, se não der se a gestante não tomar a vacina na hora certa, a decisão da via de parto, medicações, enfim, muitas vezes você não pode desfazer e isso aumenta a vulnerabilidade das pessoas e facilita muito a disseminação de notícia falsa. A polarização médica é visível, é muito fácil, talvez mais fácil que nas outras especialidades, você dizer uma coisa sim ou não, eu sou contra isso, eu sou a favor daquilo, porque não é que seja tudo preto ou branco, mas, enfim, é mais fácil polarizar na obstetrícia como especialidade do que em outras, né? Eu brinco que eu estava até com um paciente no fim de semana, que não tem nada, obviamente não tem nada de obstétrica, que eu tive que dizer para ele, olha, a sua hérnia de disco, se um cirurgião de coluna disser que vai operar, ele não está errado, eventualmente, porque tem uma hérnia extrusa. Mas também, se o outro colega disser para você, no caso foi a minha escolha, que não é para ser operado nesse momento, também estarei certo. Então fica a sutileza dessas decisões, elas são mais complexas em outras especialidades e na obstetrícia tendem a ter limites muito mais facilmente vistos pelos leigos, né? E a gente vive o mundo das redes sociais, onde tudo é feito pelo engajamento e para o engajamento, e as plataformas trabalham com as ferramentas que mexem com a emoção das pessoas. Então, isso torna a vida muito difícil. E aí vem esses conceitos que são fundamentais hoje. A gente tem a informação errada, que seria misinformation em inglês, é uma informação falsa, mas não tem intenção de enganar, é falsa porque muitas vezes quem falou não sabe o que está falando. Pode até ser um colega médico que não está atualizado e que está falando uma coisa que já não é mais daquele jeito. Né? Por exemplo, dizer que vacina do HPV não é necessária e não deve ser usada após os 26 anos. Realmente uma falha de informação. Agora, você tem a desinformação, essa sim é a informação falsa, ela é criada e distribuída com intenção de enganar as pessoas, e aí a gente começa a entrar no terreno pantanoso, porque começa a ter ingerência política, ingerência ideológica, ganho financeiro envolvido. Então, a gente sabe, né, por exemplo, o caso clássico do grupo antivacina, que, na verdade, a gente está lá para ganhar dinheiro. Né? O atual secretário de saúde, que seria o ministro da saúde americano, é um sujeito que ganhou bilhões de dólares falando mal de vacina. Ele não falava mal de vacina porque ele não sabia, de propósito, para ganhar dinheiro, para vender coisinhas, entendeu? Então não dá. E você tem a informação maliciosa, que é a pior, você utilizar trechos de informação real, correta, mas tirar fora de contexto, criar narrativa enganosa. Então, isso tudo é muito fluido, é muito tênue. Esses limites ficam difíceis de entender, às vezes, principalmente para quem não está estudando isso todo dia, não está vivendo isso todo dia. E a quantidade de informação que o médico tem que ter, já na sua formação básica, na sua formação específica de especialidade, é muito grande. Se, além disso, ele ainda vai se dar, vai ter que lidar com esse tipo de problema, isso torna muito mais difícil a vida de todo mundo, né? A vida do colega que está no consultório, sentado diante da paciente, que chega para ele com sei lá, um levantamento que ela fez no Google, né? Isso é o dia a dia de todo mundo, é muito difícil, porque você vai ter que, em muito pouco tempo, tentar destrinchar o que é o que ali. E isso a gente, infelizmente, é o nosso mundo. Então, a gente tem que ter muito cuidado e eu volto a dizer, eu faço sempre um chamamento à ação dos colegas que pregam pela ciência, porque eu costumo dizer, em aulas que eu dou de media training, por exemplo, que
Por conta da lei da gravidade, na superfície da Terra, a natureza não convive com vácuo. Não tem jeito. A gente não tem vácuo. Então, quando os bons não falam, o picareta aparece, gente. O picareta vai aparecer, ele quer aparecer. Então, existe uma necessidade muito grande de que os bons falem. Existe uma necessidade muito grande, eu sempre cobro isso às sociedades médicas, que as sociedades médicas se organizem em suas estruturas de comunicação para poder se posicionar e informar a sociedade. Eu sei que é uma situação complicada, eu sei que é uma situação, às vezes, difícil. Dentro de uma sociedade médica, nós estamos lidando com colegas, que são pessoas, e essas pessoas têm suas posições. Mas eu acho que buscar consenso científico sempre e se posicionar como sociedade, colocando esse consenso, é uma coisa fundamental e é uma chamada à ação que eu faço sempre que eu converso com os médicos. Que o médico também é ator nessa história, né? E existem esses colegas que a gente pode, naquele quadrinho anterior, né? A gente pode, infelizmente, cair na caixinha da misinformation ou na desinformação porque não está atualizado. Não leu o último update Pode acontecer, gente. Ninguém tem como acumular toda a ciência que existe no momento sobre todos os assuntos. E, infelizmente, o médico é uma pessoa que a sociedade ainda vê como alguém que teria que ser obrigado a saber de tudo. Então, eu acredito que vocês que estão aqui com a gente hoje já tenham passado por isso, né? Um paciente, principalmente um paciente que estabelece relação médico, a gente consegue fazer relação médico-paciente, né? Legal, já chegou perguntando uma coisa que não tinha nada a ver com a tua especialidade. Porque ele acha que você é o cara que sabe, você está do lado, você é a fonte de saber. Então, sem querer, você pode até ser o ator da desinformação por falta de informação do seu lado. Mas, infelizmente, tem os colegas que fazem isso por outros sentidos. Aquele que eu falei, seja o sentido de desinformar de propósito, ou seja, até para ganhar dinheiro, né? Então, por que eles fazem? Bom, eles entendem muitas vezes que, como a gente viu no início, você gerar desinformação, dá engajamento nas redes, dá audiência. Esse colega, infelizmente, às vezes se sente ganhando em notoriedade, né? A gente brinca desde a época da faculdade que aquelas piadas clássicas de médico, né? Ah, médico, se médico não achasse que é um pouco Deus, não faria medicina, essas coisas. Só que isso vem sendo cada vez mais difícil, mais complexo, e a busca pela notoriedade pode chamar a atenção do colega. E ele achar que o caminho para ele aparecer é falar qualquer coisa. Existem conflitos de interesse financeiro, a gente vê outra coisa, coisas muito estranhas hoje em dia, beirando, na minha opinião pessoal, beirando o crime, né? Vocês lidam com certeza, se enfrentam os colegas que vendem tratamentos hormonais sem consenso, né? Embora sociedade de ginecologia e obstetrícia já tenha se posicionado muito bem no Brasil com relação específico a essas parcerias com vendedores de hormônio e tudo mais, mas isso não é só na obstetrícia, em outras especialidades também, né? Incentivo financeiro espúrio para decisões de tratamento, utilização de devices. Eles têm existe uma sensação que durante muito tempo que já começou há muito tempo, com o início das diretrizes, o início da prática baseada em evidência, muita gente se sentiu ameaçado, muita gente se sentiu, vamos dizer assim, sem ser ouvido, né? Onde diz assim, poxa, mas e a minha experiência toda vai para onde? Eu jogo ela no lixo e vou seguir o algoritmo? Não, não é para seguir o algoritmo. Mas tem gente que, infelizmente, sofre com isso. E a gente tem, infelizmente, a captura das posições da área de saúde pelos grupos políticos. Isso ficou muito claro na pandemia, continua sendo assim. Nós, no Brasil, estamos em ano eleitoral, isso vai piorar. Lamento dizer para vocês que a minha expectativa é muito ruim para os próximos 6 meses, de que novamente nós vamos assistir cenas e posicionamentos muito esquisitos por conta da eleição que vem por aí, né? E tem
simplesmente, como o início, volta aqui no início, essa desatualização sincera, né? O médico que está comunicando errado porque ele não se atualizou, ele não cumpriu uma das missões que a gente aprende na faculdade, que é estar sempre estudando, porque a medicina, a ciência não vai parar. Então, quem não seguiu isso, não tem como, né? Mas você, quem está aqui assistindo isso aqui, gastando a sua noite para aprender mais, não cabe esse número 5 não remete a ninguém aqui, com certeza. E é o seguinte, o Brasil, cara, não é o Brasil, onde brinca que o Brasil não é um país para amadores. É uma coisa muito louca. Isso aí tem que ser tocado, né? A gente conseguiu criar o médico sabor especialista, né? Eu brinco com esse jeito jovem de falar. O Brasil está vivendo isso. O Brasil conseguiu distorcer a especialidade médica para a sociedade. De propósito, não foi sem querer. É um ato pensado. Muita gente ganha dinheiro com isso. Então, não se divulga o que é o RQE, né? O colega que não segue as regras, muitas vezes a sociedade tem assim. Eu estava conversando hoje com mensagem com um conselheiro do CFM que me mandou uma mensagem no meu Instagram sobre isso. Eu fiz um vídeo sobre o sabor especialista, né? Uma coisa que eu nunca tinha falado, mas eu falei em público, então achei engraçado. E é isso, né? Por questões de regras na nossa profissão, eu pessoalmente acho que a gente deveria brigar por mais transparência nas decisões. Não é exposição desnecessária, tem que ter um cuidado enorme, mas a sociedade brasileira se sente desamparada. Essa é a queixa que eu escuto, né, nesses últimos 25 anos. A queixa comum de que não dá em nada. E aí, essa sensação de não dar em nada, quando um médico fala de uma coisa que não sabe, propõe um tratamento que não poderia, e isso acaba legitimando a picareta. A gente, como médico, tem obrigação, vai ter obrigação, é um trabalho duro, de olhar para dentro e ver como é que a gente pode mexer com isso. E a gente está criando uma coisa muito louca, que é uma sociedade médica paralela, né? Eu me deparei com essa sociedade aqui no ano passado, né? Você tem a SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, tem a ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos da Obesidade e da Síndrome Metabólica, e criou-se a Sociedade Brasileira da Medicina da Obesidade. Que a coisa mais curiosa é que você começa a ver que é uma sociedade médica que ela no site a extensão dela é .com, não é .org, porque o fulcro da história o que eles querem fazer é vender curso, né? Então vende curso das técnicas proibidas e rejeitadas pelo Conselho Federal de Medicina, mas no Brasil a gente criou a sociedade médica fake. E convive com isso. Fazem congresso, dão título. É um negócio muito louco. É uma coisa assustadora, só no Brasil. Né? Mas é a realidade. Isso alimenta a desinformação. Alimenta essa desinformação criminosa, muitas vezes, e que vocês no consultório, com certeza, sofrem. Porque, principalmente, são os caras que ganham dinheiro vendendo hormônio, por exemplo. Né? Então, alguns trabalhos foram feitos para entender como é que a gente briga com isso. Porque o problema é, pô, o Fernando contou aqui um monte de problema, né? Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente desmente isso? E a ciência, é, a academia, tem uma dificuldade muito grande, porque justamente, primeiro, ciência de verdade implica em você ser cético, até no que você estuda, né? Você não pode acreditar demais, nem você não deve acreditar demais nem no que você está estudando, como cientista. Você tem a obrigação de tentar provar o tempo todo de que a sua tese está errada. E os dados vão mostrar se você está certo no final. Só que isso é complexo. Imagina traduzir isso para o público. Então, esse trabalho aqui é um trabalho na Science da mesma época. Eles fizeram 126 mil trends, né, ou cascata de notícia, ao longo de 11 anos no Twitter. E aí também bateram no mesmo número daquele que eu falei antes do pessoal do MIT, de 70%, opa, desculpa, 70% de
que as notícias falsas sejam disseminadas e não as verdadeiras. A correção factual isolada não muda a crença, porque as pessoas passam a acreditar nessas mentiras. E, às vezes, até o questionamento sobre essa mentira reforça a mentira. Né? É um efeito enfim, de tiro no pé, né, que acontece. Explicar o mecanismo da desinformação antes de mostrar qual é a coisa, repetir a verdade mais do que o falso e oferecer uma narrativa coerente é muito difícil, gente. É um trabalho insano, é um trabalho de enxugar gelo. E a gente tem um problema típico, também não é só brasileiro, mas um problema muito grande no Brasil, que é um baixo nível de letramento científico, que vem junto com problemas educacionais típicos da nossa nação nesse momento, mas que também ajudam a alimentar isso. Né? As pessoas não têm como entender muitas vezes as técnicas de desinformação que estão sendo feitas e são vítimas do apelo emocional, do ataque pessoal, e fica difícil você educar essas pessoas e tentar vacinar, entre aspas, essas pessoas contra a desinformação. É muito complexo, muito complexo. A gente tem que brigar também por isso, por melhorar o letramento científico do nosso povo. Nossa população está muito, muito desamparada nesse aspecto. Bom, e o que a gente pode fazer? Vamos fazer certo, então. Uma das coisas que eu gosto de falar sempre para os colegas quando eu falo é o seguinte: pode gostar, pode não gostar de rede social, pode dizer que não vai entrar nessa história. Eu já ouvi muito isso. Não, não, eu não vou entrar nesse negócio. A única coisa que eu posso dizer é que você já está dentro desse negócio. A gente já está nas redes sociais. Você pode nem saber. Uma experiência, às vezes até não é muito prazerosa, é simplesmente colocar o seu nome completo no Google e ver o que aparece. Vai aparecer muita coisa que você não imagina, com certeza. Isso é algo assustador, às vezes, para as pessoas, porque a gente está lá. E aí, para os colegas mais novos, o conselho que eu digo é o seguinte: a gente, como médico, o mais seguro é você se posicionar profissionalmente nas redes sociais. Esse negócio da parte social da rede social, né? É muito legal botar foto do neto, que eu tenho neto, vou ter outro neto daqui a pouco, os cachorrinhos que moram na casa da minha filha, a gente mora com eles, mas é muito complicado. A gente está muito exposto como profissional, então eu aconselho a vocês todos a pensarem seriamente em só se posicionar de maneira profissional. Acabou a festa. Lamento muito dizer isso, principalmente para os mais novos, que eu sei que já foram educados, são nativos digitais. Nós não somos, vocês são, né? Os alunos do curso de pós-graduação são nativos digitais. Tivemos que aprender a viver com esse mundo. Vocês nasceram nele. Só que a partir de agora, a vida muda. A partir de agora não, já mudou. Então, se eu posso dar um conselho é esse. E eu vou dar contar eu gosto muito de contar história, vocês desculpem, viu? Mas é o seguinte, eu fui durante 20 anos, eu montei e fui durante 20 anos o chefe da emergência do Samaritano aqui no Rio de Janeiro. E era responsável por organizar a seleção eventual de colegas para cobrir pessoas que saíam, enfim. Eu não fazia isso sozinho, eu escalava 2 ou 3 colegas meus que eu gostava muito do grupo para me auxiliarem. Só que, às vezes, a gente descobre coisas muito chatas. Por exemplo, trabalhar num hospital de ponta como samaritano, com uma exposição social enorme, estou falando antes das mudanças, eu saí de lá em 2018, né? Uma situação muito socialmente bastante, sempre um movimento, sensação social difícil ali. Uma colega foi selecionada por nós e a gente foi olhar as redes sociais dela. E, infelizmente, eu tive que fazer opção por outro colega. E falei para ela, olha, gostamos muito de você, gostamos muito do seu trabalho, da sua capacidade, mas ela tinha umas fotos nas redes sociais que deixavam preocupado, porque
se expunha de maneira muito grande nas redes sociais, e ia ficar difícil para a gente, se em algum momento aquilo fosse um problema, criasse um problema dentro da estrutura hospitalar, e eu sei que com certeza aquilo ia ser usado contra ela. Eu falei, olha, dá uma limpada nas tuas redes, porque isso vai estar sempre contra você em qualquer seleção que você fizer. Porque todo mundo que faz seleção olha as redes sociais do candidato. Isso é inevitável. Inevitável. Então, qual é a norma do CFM para a gente se posicionar? Eu estou pedindo para vocês se posicionarem. Eu acho que isso passa a ser quase que uma missão de todo médico, sério. Se posicionar para não deixar espaço para o picareta. Né? Nome completo, número de inscrição no CRM completo, médico, dizendo claramente que você é médico, nem todo mundo, nenhum leigo não é obrigado a entender, né, que aquele númerozinho lá, no nosso caso, com 52 na frente, quer dizer que você é médico aqui no Rio de Janeiro. Especialidade e se tem RQE. Isso é fundamental. A minha briga hoje em dia é para que a população entenda o que é o RQE. Por quê? Porque o próprio CFM já decretou. Você não pode se anunciar com especialista se não for especialista. Mas o Brasil tem o médico sabor especialista, né? Então, tá, isso virou uma coisa, infelizmente, comum, né? E o público não sabe entender. O cara disser que é endócrino, que até que é obstetra, é capaz de você não ser, né? Então a gente tem que educar a população e dizer, olha, e eu falei isso outro dia no rádio, eu falei assim, não fique constrangido de só perguntar para o médico, não, vai no site do conselho e olha, você bota o nome do colega lá, vai aparecer se ele tem RQE ou não. Eu expliquei o que era. Então, é fundamental isso tudo. O que vocês podem fazer como obstetras? Você pode botar selfie, pode botar autorretrato, até no consultório? Pode. Desde que isso não seja uma propaganda sensacionalista. Botar foto do consultório, equipamentos que você usa aprovado pela Anvisa, tudo certo. Pode até divulgar valor de consulta, isso olha, não é proibido, não, gente. Você pode repostar elogios do paciente, desde que não seja promessa de resultado, você não use aquilo como provar que você faz aquele resultado acontecer. Antes e depois educativo, isso é um terreno bastante delicado, mas a resolução diz que você pode fazer isso se for para educar o paciente. Eu acho isso um pouco complexo de você tomar essa decisão e decidir isso. A única exceção de captura de imagem é o momento do parto, né? Vocês sabem disso, né? Até equipes profissionais podem fazer isso e pode, obviamente, participar na divulgação de conteúdo educativo e científico em qualquer plataforma. E é isso que eu preciso que vocês façam. Ajudem a gente. Façam parte desse movimento de mostrar a ciência, o que é a ciência e divulgar a ciência. Não se pode, obviamente, filmar e fotografar em centro cirúrgico, identificar paciente, mesmo com autorização. Isso não é assim. Promessa de resultado, obviamente, não pode. Sensacionalismo e autopromoção. Diagnóstico, prescrição, consulta à distância, a gente tem regras hoje em dia de telemedicina muito claras. Ensinar técnica médica não médica. Isso aqui, então, é um problema, gente. Você perguntar, por que é um problema? Porque, olha só, esses cursos que formam o médico sabor especialista têm aulas dadas por especialista, gente. Isso é uma coisa que me incomoda pessoalmente. Um colega especialista, muitas vezes com registro, muitas vezes membro de sociedade, vai lá para um cursinho de pós-graduação de fim de semana, dá aula para quem não é especialista. Não dá aula em curso de pós-graduação sério como esse, não. Dá aula num cursinho de fim de semana. Uma época, eu trabalhei muito tempo acompanhando, fazendo pré- e pós-operatório de cirurgia plástica, em grupos aqui no Rio de Janeiro. E existe um curso de pós-graduação em medicina estética. Né? Esse curso é de fim de semana, gente. E por incrível que pareça, eles falam de técnicas cirúrgicas em aulas de fim de semana. O sujeito aprende com muitas aspas, né? Técnicas cirúrgicas de cirurgia plástica no fim de semana. Só que é dado por um médico, gente. Então, esse é um problema. Então, mas olha só isso, fazer isso é proibido, tá?
Na resolução do conselho pode não, gente. Mas tem coleguinha fazendo, né? Fazer o quê, né? É algo que a gente precisa. Eu digo que nós fomos treinados e educados como médicos, estou sendo muito franco com vocês, a viver sempre de luva de pelica, né? Infelizmente, a gente tem pudor de expor o colega, entre aspas, esse expor fica parecendo sempre que é uma coisa negativa, mas se ele está fazendo uma coisa errada, ele está fazendo uma coisa errada, gente. Não tem meio certo nem meio errado. Isso tem que acabar. Então, a gente tem aqui a resolução do Conselho apoia a captura de imagem nos partos, inclusive por equipes próprias, né? Agora, tem que ter uma autorização, o termo de consentimento, a direito de imagem precisa ser garantido e principalmente a privacidade da paciente, né? Não dá para fazer cenas muito dramáticas, né? Para não dizer outra coisa. E cesariana não pode ser filmada por terceiro, isso não existe. O parto só vale para o parto vaginal em sala de parto, embora seja dentro do centro cirúrgico muitas vezes, né? Mas não para um ato cirúrgico. Isso é fundamental que se entenda. Agora, aqui que vem uma coisa interessante. Passou a valer o seguinte: muitas vezes a gente vê colegas médicos fazendo repostagem, uma publicação de terceiro ou de um paciente, e ele coloca repostando isso na sua rede social. Só que é o seguinte, gente, na hora que você repostou qualquer coisa, você passou a ser responsável por aquela publicação. E elas também vão ter que atender às regras da resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, você não pode dizer, não, mas foi a paciente que disse que eu era o melhor obstetra do mundo. O senhor está dizendo, não. Não, senhor. A paciente dizendo que você é o melhor obstetra do mundo e você repostando isso, você cai na infração ética de autopromoção. Pode ser processado. Repostar antes e depois do paciente, mesmo que o paciente tenha mostrado, o paciente tirou toda contente a foto da barriguinha dela, depois que você fez ali, né? Fez uma cesárea, fez uma estrutura linda de morrer, não foi para educá-la, botou ali para mostrar. Não pode, gente. Você não pode repostar isso. Vai cair em infração ética. Outro médico fez uma promessa, fez um conteúdo que tem infração técnica. Se você repostar, você vai dizer que nem foi você que está falando, não sou eu que estou falando, é o Zezinho. Interessa, você vai responder eticamente junto com ele, né? Aí, em caso, marcação de paciente, identificando o paciente, até em foto de parto, você não pode fazer isso. Então, muito cuidado com essa coisa da repostagem. Isso é um artigo relativamente novo, entrou no passado na resolução, e chama muita atenção, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. E como é que a gente tem que lidar? Como é que a gente. Aí vem esse, eu estou falando do embate da desinformação de forma universal, de forma genérica no mundo, né? Só que isso existe aquele embate um a um, né? Aquela coisa ali, tete a tete. O paciente chega com a desinformação na ponta da língua, como é que a gente se posiciona? Como é que a gente. A melhor técnica para tentar fazer isso? Não tem receita pronta, mas algumas coisas ficam claras. Corrigir diretamente não é a melhor técnica. Dizer para a pessoa que ela acredita numa coisa e ela está errada, se ela acredita naquilo, simplesmente não vai dar certo. Ela vai sentir que você está achando que você é melhor do que ela, que é esse termo técnico de reactância psicológica. A reação automática vai ser ela defender a opinião dela com mais força. Descartar de cara a informação, porque a fonte que ela fez é ruim, é difícil, porque ela também foi ela que escolheu aquela fonte, foi ela que leu aquilo, foi ela que escolheu aceitar aquela informação que alguém deu. Então ela vai se sentir agredida. Estou falando ela porque a maioria dos pacientes que vocês vão ver, vão ter esse embate, são mulheres. E o problema é o seguinte: isso aí complica a relação médico-paciente. Durante muito tempo, eu falo muito de vacina e participo muito de discussões de vacina.
E um dos temas do Congresso Mundial de Vacina do ano passado em Washington foi sobre isso, tem um congresso todo ano lá, início do ano, foi sobre como responder isso, como você enfrentar essa desinformação, que no mundo da vacina é criminoso, né? Simplesmente, traz o exemplo aqui, a vacina causa autismo, alguém diz que a vacina causa autismo, não adianta dizer que o estudo do Wakefield foi retratado. Esquece. Aquela pessoa acredita naquilo. A gente tem que usar uma ferramenta fundamental da medicina, que é a empatia. Na hora que você enfrenta isso, você tem que entender primeiro o que motivou aquela pessoa a acreditar naquilo, né? Ela tá com medo, ela ouviu uma coisa que assustou, que é assim que eu falei, é assim que eles fazem. Eles vão mexer nesses sentimentos, no medo, na raiva. Então, ou vão dizer, olha, aquelas frases clássicas, né? Ah, olha, a indústria farmacêutica está fazendo isso contra vocês porque ela quer ganhar dinheiro, enfim. Ou então dizer, olha, não faz isso não, porque isso aí vai fazer o seu filho nascer com problema. Então, usar muito a empatia para entender como é que o paciente chegou ali. E dizer, olha, ainda bem que você está em dúvida, ainda bem que você trouxe essa dúvida para a gente. Vamos ver junto aqui, onde é que você viu isso? Mas não é para dizer que está errado, vamos mostrar aqui, olha, vamos tentar ver quem é essa pessoa que está te passando essa informação. Não tenta. Isso aqui é um trabalho feito na Inglaterra, que revisou o estudo dizendo que, se você disser, não, olha, a conclusão é X, use um grupo, você não chega na conclusão pela pessoa. Mostra, olha, tem um grupo de especialistas, não sou eu que sei mais do que você, não. Esses caras sabem mais do que eu e você juntos. Eles têm muito mais conhecimento do que a gente. E, em alguns temas, saber que não tem evidência e tentar mostrar para a pessoa. Olha só, isso aí está aí, realmente alguém disse isso, mas não tem essa frase, essa afirmação não tem base científica suficiente. Nós estamos estudando isso, está todo mundo aprendendo junto. E olha, durante a pandemia, eu ficava muito chocado, às vezes, quando eu via colegas que eu sabia que eram colegas bons tecnicamente e que, às vezes, defendiam coisas que a gente viu que não podiam ser nem defendidas, né? Certas técnicas, certas propostas que não mereciam, não tinham evidência. E eu vou dizer uma coisa, eu parei para pensar várias vezes, por conhecer a pessoa que estava falando, e ficar até chocado, às vezes, por isso, eu me pensei lembrando de uma coisa. A gente não foi treinado na faculdade, a gente não é treinado na faculdade a dizer para o paciente, eu não sei. Naquele momento drástico e dramático da pandemia, dizer eu não sei o que eu vou fazer era muito difícil. Então, às vezes, era mais fácil grudar numa outra resposta que aparecia, que podia até parecer científica, mas que não era, mas que, na velocidade que as coisas estavam sendo discutidas, naquela época, muitas vezes não dava tempo do colega que estava lá na frente, lá no front de batalha, pesquisar informação disso. Então, eu entendo isso. Aí é aquele negócio, a gente tem que ter empatia com o paciente e tem que ter empatia com o colega que está falando besteira. Porque muitas vezes ele está falando besteira porque ele não foi treinado a ter humildade de dizer, olha, isso eu não sei, vamos procurar junto. Eu, como sou clínico, e o clínico tem, vamos dizer assim, essa prerrogativa de, quando ele é cobrado, ele pode... Eu, pelo menos, sempre achei que tinha essa liberdade, e sempre disse para o paciente, olha, isso você está me perguntando, eu não sei te responder agora. Vamos procurar junto a resposta, vamos ver. Porque eu achava mais seguro do que tentar bater uma resposta assim de bate-pronto e que, né, podia responder a demanda do paciente, mas não era uma coisa séria. Então, vamos decidir em conjunto com o paciente, não baixar um pouquinho a nossa guarda no sentido de, olha, eu também posso não saber exatamente isso, mas vamos pesquisar, sair um pouco do pedestal do doutor que sabe tudo, é difícil, mas a gente foi treinado para isso.
vamos lembrar sempre. Né? Está melhorando na formação médica, mas a gente não sabe tudo. E aqui vem busquei uma ideia que fosse uma frase muito comum, uma pergunta muito comum na pandemia. E ainda, por incrível que pareça, uma gestante com 28 semanas chega no consultório de vocês dizendo que não vai tomar vacina contra a Covid, a última vacina a vacina da hora. Porque ela viu um vídeo de uma médica dizendo que o RNA mensageiro alterava o DNA do bebê. Não adianta você dizer que isso é fake news, quem disse isso não entende biologia, o RNA mensageiro não entra no núcleo da célula, você precisa tomar vacina. Cara, você rapidamente disse para ela, olha, você está seguindo a pessoa errada, essa pessoa que está seguindo não sabe de nada, e eu que sei de tudo. Não vai funcionar. Aqui é que é o segredo. Entenda a sua preocupação. É o seu bebê. Você foi procurar, você ouviu, ficou preocupada. Olha, o que eu tenho para te contar é que a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Febrasgo, recomendo, com base nos estudos, com mais de 200 mil gestantes vacinadas, outra coisa. Vamos decidir junto. Você está validando a preocupação da pessoa. No caso de vacina, então, isso é muito claro. A grande maioria das pessoas contra uma vacina, ela não é contra a vacina, ela está com medo. Porque disseram para ela que aquilo ia fazer mal para alguém que ela gosta. Seja para o filho que vai nascer, seja para o filho que já existe. E ela não quer ter essa culpa depois se acontecer alguma coisa. Então, mostrar que já tem dados, quem apoia isso, buscar esses consensos que eu falei lá atrás. Então, você aplica essa validação, usa a sua empatia e tenta mudar esse conceito. Vai dar certo? Pode ser que dê, pode ser que não dê. Não tem jeito de ganhar, não é garantia. Mas eu digo que peitar não vai funcionar. Isso a gente sabe. Porque quem chega com uma afirmação muito forte na cabeça dificilmente vai mudar aquele conceito só porque você disse o contrário. Você tem que entender como é que ela chegou lá, e essa é a tática que eu recomendo para tentar desmontar uma desinformação. Nós falamos de vacina aqui, mas tem muita coisa na área da obstetrícia que eu vejo nas redes que me assusta, me apavora. Mas eu ainda fico assim, pelo menos eu sou clínico, eu não sou eu que vou ter que explicar isso, né? Porque com cada coisa ali que até Deus duvida. Mas é isso, tem que entender como é que essa gestante chegou na frente de vocês com essa dúvida, qual foi o gatilho que alguém usou para botar essa ideia errada na cabeça dela. Acho que esse é o melhor caminho que a gente pode. E lembrando, gente, esses princípios básicos de comunicação para obstetras e trabalho para todos os médicos. Identificar sempre, corretamente. Não é opcional colocar o CRM, a especialidade e o RQE. É uma coisa perigosa, que dá vontade. Aqui você olha, dá vontade. Você vê cada coisa nas redes sociais, dá vontade de você pegar e responder na hora. Você tem que tomar muito cuidado para não. Quando eu falo que a gente tem que brigar para eventualmente denunciar e punir, sim, mas nunca você se colocar nessa posição publicamente. Isso é um risco muito grande. Você pode e deve criticar a ideia sem colocar o nome, nomear a evidência, mas nunca atacar essa pessoa. Primeiro, porque você vai colocar ela numa posição de vítima no tribunal da internet. Isso vai dar um leverage para ele, vai dar uma vantagem para ele. Ele já tem como responder de cara se colocando de vítima. E é o que acontece toda hora, gente. A gente vê esses caras todos, essas picaretas todas aí dizendo isso. Tá vendo? Estão me atacando porque eu sei uma coisa que eles não querem que eu saiba. Ainda reforça o discurso perigoso deles. Né? Antecipar a desinformação. Aí é educar o seu público, educar o seu paciente. Vocês têm o obstetra tem um tempo de relação médico-paciente, não digo tempo de consulta, entenda bem, o tempo de relação com o paciente é muito grande. É, em princípio, alguma coisa que vai beirar no mínimo 6 meses, pouco mais, até 9 meses, às vezes, se for desde o iníciozinho. Então, vá preparando o seu paciente com informação de qualidade. Vá fornecendo, eduque esse paciente. Torne ele menos sensível a esses ataques. Outra coisa,
A gente, nós como médicos, conseguimos entender evidência, né? A gente usa muito essa coisa de não ter evidência, tem evidência. Não, isso é bom, ter ou não ter evidência. Mas toma sempre cuidado, porque a evidência é estatística, né, gente? Então, deixa isso claro de uma maneira bem tranquila, sempre baseado nessa educação que você deu antes. Você cita a fonte e não usa isso como um crachá de autoridade. É sempre aquela frase: a Febrasgo recomenda desde 2024 tal coisa funciona. Dizer que eu, especialista, digo isso, pode não convencer quem precisa. Utilize os consensos. Apoie-se nos colegas no sentido de consenso de especialidade. E outra coisa, esses caras, quando eu falo esses caras, essa turma toda, os picareta todo, eles sabem usar os gatilhos, gente. Da mesma forma que eles sabem usar o gatilho do medo para conquistar um seguidor, para vender uma ideia, para vender um remedinho, para vender qualquer coisa, eles sabem usar o gatilho da raiva para provocar quem está falando coisa séria. Então, toma cuidado, porque eles vão agredir. E aí, nessa hora, se você bobear, você responde de maneira violenta e você vai criar uma relação ruim que vai durar muito tempo, pode inclusive até virar um processo jurídico hoje em dia. O cara se sentiu agredido por uma mensagem postada em algum lugar, para, pensa na resposta, escreve, mas não publica, deixa aquilo ali sedimentar um pouquinho para você avaliar se você vale a pena entrar nessa briga. Então, é, eu acho que esses são os principais conceitos, né? Desculpa, ficou de novo. A desinformação, especialmente da obstetrícia, ela é estrutural, ela não é casual, não acontece por acaso. Vocês têm que entender como é que o algoritmo funciona. O algoritmo utiliza o mecanismo de produção de dopamina no cérebro. Ele é feito para acontecer assim. É por isso que as pessoas ficam horas e horas rolando o dedo numa tela, vendo conteúdos sem fim. Ele foi desenhado para isso, cientificamente programado para isso. E a especialidade de vocês mexe com emoção o tempo todo. Então, talvez muito mais de qualquer especialidade, né? O médico, lembrar sempre, o colega que está comunicando errado pode até estar de boa fé. Então, tenta entender também, primeiro, quem é essa pessoa, né, esse colega, que situação é essa. Reconhecer muitas vezes isso, você pode ter até uma oportunidade de educar esse colega, combater evidência por evidência, não pessoa contra pessoa. A resolução atual do CREMERGE, ela é um pouco mais permissiva, abre mais espaço, porque a realidade é mais complexa, mas ela é bem mais detalhada. E lembrando sempre, a identificação correta é a grande arma que a gente tem. E aquilo que eu falei, cuidado com a repostagem, porque pode ser muito legal, você pode se sentir muito elogiado, e aí nessa hora você escorregar nessa situação, né? No consultório, não peite uma afirmação errada, tenta entender, tenta usar empatia, validar essa busca de informação que a paciente trouxe, entender por que ela buscou isso, entender, mostrar fonte e evidência, educar esse paciente é nosso dever, é nossa missão, e tomar a decisão compartilhada é muito melhor do que fazer o confronto. E nas redes, a gente tem que fazer isso. A gente tem que educar. Se a gente educar, a gente consegue vencer esses mitos, né? E se puder, você identificar que alguma coisa está sendo repetidamente aplicada como mito nos seus pacientes, faça um vídeo sobre isso, explique para os seus pacientes, para o seu público. O seu paciente é o seu público, viu, gente? Quer a gente queira, quer não queira. A gente não é mais uma ilha no consultório. A gente está no meio do mundo, todo mundo olhando para a gente. Não tem muito jeito, não. Bom,
eu acho que eu tinha pensado nesse fazer um exercício, mas eu acho que seria muito interessante que a gente pudesse abrir para conversar, tá? Eu vou deixar aqui o, a apresentação, você já tem, depois pode disseminar se as pessoas quiserem. Tem as referências que foram usadas aqui na apresentação e eu agradeço a paciência de vocês em me escutar. Aqui estão todos os meus contatos possíveis, né? O WhatsApp aí no QR Code. E obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos, Luiz, foi ótimo e você, eh, a gente já te conhece da rádio e você aí nos deu um recado e muito específico também com temas ligados à especialidade. A palavra está franqueada a quem quiser fazer uso dela. Boa noite, professor Rezende, mais uma vez. Obrigado aí pela oportunidade. Parabenizar o doutor Luiz Fernando Corrêa, já o lhe acompanho há algum tempo. Doutor Luiz Fernando, a nossa especialidade obstetrícia, eu que começo inicialmente na cirurgia geral, né, vizinho que fui e levado pelo mestre Evandro Freire e depois mudei para a ginecologia lá na UFRJ, eu costumo dizer o seguinte para os residentes lá na Carmela Dutra, ninguém entra para assistir a colicistectomia da vovó, mas todo mundo quer entrar para assistir o parto, né? O parto virou um evento. E o que eu vejo, aprendi muito com o senhor, e eu gostei desse termo, não é a misinformation, é o que colegas, né, muito bem dito pelo senhor, como picaretas, eles praticam a desinformação, mas isso tem um objetivo. O objetivo, a meu ver, é buscar notoriedade e conseguir um nicho de clientes mais favorecidos e que tenham um interesse financeiro intimamente relacionado a isso. E aí eles descredenciam todos os demais colegas que praticam a boa prática, a boa obstetrícia, visando dar a entender para o leigo que eles são os corretos. Toda a sociedade médica da especialidade está equivocada, né? Isso é muito comum, já foi matéria muito questionado isso, e o pior, quando esses colegas são questionados pela sociedade, ou mesmo pelo mundo jurídico, eles se dizem perseguidos. E aí parece que eles ganham mais notoriedade ainda. É realmente um desafio hoje em dia. O senhor tocou muito bem nesse aspecto em relação à obstetrícia. Obrigado. É isso aí. A gente, que eu digo, nós só vamos. Eu imagino o seguinte: a gente só vai conseguir. Tem o dia a dia, tem esse enxugar de gelo aí enorme, né? Vocês vivem na prática, eu no meu trabalho também, mesmo no consultório também como clínico, mas é o que eu digo: a gente tem que. Os bons têm que se juntar nas sociedades, os bons têm que ocupar o espaço para não deixar o vácuo para o picareta entrar. E esse espaço, hoje em dia, inclusive, é de fala. A gente tem que se posicionar, a gente tem que aparecer, né? É, se a gente conversa com algumas conversas que eu tive com o Dr. Drauzio, uma figura generosíssima, é, a gente conversando, ele sempre conta, conversa quem já ouviu, talvez quem já o escutou falar sobre isso, já tenha ouvido isso. Ele é de um tempo em que era feio aparecer na mídia, feio aparecer, né? Feio colocar a cara. Uma coisa interessante, vocês provavelmente nunca repararam, mas quando eu comecei na rádio, comecei em 2001. E aí, a situação era a seguinte: durante muito tempo, ninguém soube que eu era médico, porque eu não me apresentei como médico em momento algum. Eu tinha medo de duas sociedades, dois grupos. Eu tinha medo do sindicato de jornalistas, porque eu estava trabalhando no rádio, não sabia se ia ser processado por eles, e tinha medo do Conselho Regional de Medicina, que eu não sabia se ia ser processado por eles também. Porque esse terreno não estava mapeado ainda. Nós estamos falando de 25 anos atrás, gente, né? Então, mas é importante que as pessoas falem, sabe? É muito legal. O Drauzio foi um precursor. A gente tem, eu acho fantástico que Margarete Dalcomo tenha ganhado o espaço que ganhou, infelizmente, durante a pandemia, embora tivesse seu conhecimento muito antes disso, né? A gente precisa que os bons apareçam. É fundamental isso, né?
A gente precisa transformar os bons médicos em propagadores da ciência. E a gente tem que usar muito os jovens. Aí eu vou chamar aí o pessoal da turma mesmo, os alunos. Porque eles são nativos digitais. Eles conhecem a linguagem que vai atender aos outros. Eles falam a linguagem de quem vê TikTok, por exemplo. Eu tenho uma conta no TikTok e não uso, por exemplo. E olha que eu trabalho com comunicação, mas eu ainda não tive coragem de entrar naquele mundo. Tem gente que faz muito melhor que eu, porque é muito mais esperto, é muito mais nativo daquilo. Então a gente tem que estimular isso, a gente tem que dar essas ferramentas, proteger essas pessoas, educar essas pessoas para isso. Então acho que esse mais um chamamento que eu faço, porque é importante. E dizer, olha, é muito bom que as pessoas discutam esse assunto. É muito bom que isso seja abertamente discutido e que as pessoas entendam o que é desinformação. E a gente, principalmente nessa questão do médico sabor especialista, né? Que a gente tem que brigar por isso para caramba. Isso é a minha briga atual, a minha paixão atual é brigar contra o médico sabor especialista. Tá certo. Muito obrigado, hein? A maternidade que o senhor citou hoje leva o nome do professor Rogério Rocco, viu? Ela hoje, Ah, aquela que bom, unidade, fico leva muito o nome do feliz. professor. Muito obrigado, hein? Boa Fico noite. muito feliz. Amigo Nilson, tá sem som, Nilson? Boa noite. Parabéns, Fernando, pela excelente palestra, né, e trazendo bastante conhecimento para a gente. É, Nesse aspecto, essa é minha dúvida, né? Nessa situação em que o paciente traz uma informação que não tem um embasamento científico e que você não deve se confrontar com ele, não deve, né, informar, não ser assim, incisivo dizendo que ele está errado ou que a informação está errada, né? A gente tem que ter um certo cuidado também para que a gente também não deixe de informá-lo, né? Porque ele pode sair dali assim e falar assim, decepcionado, poxa, vim buscar uma ajuda, né? E acabei saindo meio na dúvida, né? Acho que esse limite, né, deve ser um limite tênue, né, para a gente não deixar também o paciente sem essa informação, né? É assim, mas eu acho que ele parte justamente do que a gente aprendeu desde o início, né? A gente tem empatia com aquele paciente, não se sentir, porque o que aconteceu com a chegada da internet e a disponibilidade quase absoluta de informação é que, infelizmente, muitas vezes a gente vê situações de confronto já na entrada, né? Na largada. Mas Uhum. temos que baixar a guarda, temos que chegar junto do paciente. Nem todos vão, nem sempre vai funcionar. Tem uns que não querem isso. Tem uns que querem afrontar Não mesmo, querem. adianta, Não às tem vezes. saída. Aí não tem jeito. Esse não tem jeito. Olha, você vai desistir no meio do caminho. Fala assim: olha, eu fiz a minha parte, eu mostrei para a senhora, para o senhor aqui como é que, assim, que acontece. Você pode usar ou não, né? Mas Uhum. eu continuo com a tese, eu sou um eterno otimista, eu continuo com a tese de que a maioria das pessoas que estão com ideias pré-concebidas na cabeça, que foram colocadas nelas, elas passaram por esse mecanismo. Um gatilho foi acionado, aquela ideia foi implantada. Se a gente conseguir entender qual gatilho que foi usado, a gente consegue desmontar esse processo. Dá trabalho, a gente precisa ter empatia realmente para conversar com os pacientes. Ok, obrigado, Luiz. Professora Célia, obrigado tê-la aqui conosco com a palavra. Eu que fico muito feliz. Uma ótima noite a todos. Parabéns, professor Luiz. Gostei muito da sua apresentação. Eu, hoje à tarde, lá no Conselho Regional de Medicina, fiquei exatamente na CODAME. Então, a CODAME é a Comissão de Divulgação de questões ligadas à publicidade, né? De assuntos médicos. E nos deparamos com situações, como bem colocado pelo senhor, a questão, muitas vezes o colega vê, eu agora posso publicar o antes e depois. E lá estava
um nu frontal de uma paciente hoje. Nossa Senhora. Um nu frontal sem tarja. Então, a nossa preocupação e o que nós temos feito de trabalho lá é exatamente mandar uma comunicação para esse colega, não no sentido de punição, mas de educação. Muitas vezes é um jovem colega que não tem ideia de que esse ato pode ter repercussões, né? Dentre outras questões. Aí entra na questão do picareta. Hoje também nos deparamos com um anúncio, tem até o site, de um curso que tem sido muito procurado pelos jovens médicos ginecologistas de atualização em terapia hormonal. É aquele de fim de semana que ele paga R$ 20.000 para uma atualização que ele fica encantado. Só que nós olhamos detalhadamente hoje lá na Kodami, em nenhum momento no site e em nenhum momento no Instagram tem detalhes do curso que nós possamos atuar. Por quê? É durante o curso que eles realmente colocam as estratégias que são erradas e que os colegas acham que vão fazer fortunas com os implantes hormonais e outros que são manipulados, né? Então, eu penso que a informação tem que ser dada entre os colegas mais jovens e até todos nós que estamos aqui atuando, até porque a publicidade mudou, ficou até mais maleável em 2023, mas também orientar, como foi muito bem colocado, o leigo. A sua fala na rádio eu acompanho há muitos anos, eu falo na Rádio Tupi aos domingos, e como a rádio ainda é um veículo que alcança, a gente não tem noção do alcance das rádios e informar o leigo é fundamental. É isso. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, Rezende. Obrigado, Célia. Eu que agradeço, professora. E olha, esse trabalho é árduo, né? Porque parte dessa missão que vocês tiveram hoje também caberia à vigilância sanitária. Também a gente precisa, talvez, fazer, nesse caso específico desses cursos, buscar uma integração maior com as vigilâncias sanitárias, que, no fim da linha, serão responsáveis pela fiscalização desse. Porque se eles não deixam a abertura de a gente entrar eticamente contra o colega, talvez a gente consiga agir em termos de vigilância sanitária contra as empresas. Então, é uma coisa de talvez montar uma força-tarefa, talvez discussão pode ser até puxada pelo CRM. Vamos chamar os secretários e vamos trabalhar juntos, gente. O secretário de saúde é responsável, porque ele é o cara que manda na vigilância. Se tem uma lojinha aberta ou tem uma empresa se apresentando dentro de um congresso na minha cidade, a vigilância sanitária pode ir lá e chamar o cara, olha, cara, me dá seus documentos, vamos se apertar, né? Começa a ficar mais difícil, pelo menos. Talvez, não sei. Eu sei que é complexo, eu entendo que é complexo, mas eu gosto dessa ideia de força-tarefa, juntar os poderes para tentar pegar o cara de algum jeito. Sidney. Boa noite a todos. Professor Luiz Fernando Correia, também um ouvinte seu da Rádio CBN. Obrigado. Na verdade, duas coisas que você disse que, para mim, realmente eu sempre levo comigo. Uma coisa é a dificuldade que nós temos em quebrar paradigmas, né, nas ideias dos nossos colegas em relação a fatos que aprenderam ao longo da vida e que as coisas às vezes mudam, né, se transformam. E é uma frase que eu sempre falo também, que você terminou falando ela, que na verdade o que me preocupa não é a bravata dos picaretas, e sim o silêncio dos bons, né? Que isso às vezes as pessoas ficam incomodando, que eu fico entrando muito em discussão no Instagram, no Facebook. Por que você fica? Eu falei, ué, eu não posso deixar alguém ficar falando isso e sem me manifestar, né? Então é só para te parabenizar e colocar essas duas Obrigado. posições que eu achei perfeito, tá bom? Boa Valeu. noite. Obrigado, Sidney. Aqui no chat tem vários elogiando, Francisco Lázaro, professor Benzecri, Sidney e também anunciando aqui o aniversário do nosso querido amigo Nilson,
Então, parabéns aqui coletivo a esse Valeu, professor obrigado. tão querido, colega que nos Parabéns, acompanha parabéns. toda semana, Obrigado. hoje no aniversário, nos assistindo. Fico muito feliz. Luiz Fernando, foi excelente e eu fico muito, muito agradecido pelo teu aceite. Você é uma figura pública que todos admiramos e enriqueceu a nossa sessão aqui, Rezendinho para Todos. Então, desejo a todos uma linda semana e na próxima serei eu a fazer uma apresentação. Aí começamos aí com os editores do Resende, depois seguido pelos editores associados. Então, um abraço e uma ótima semana novamente. Obrigado, boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.